bem-vindo ao Estude é Fácil. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nessa aula a gente vai falar sobre porcentagem. O assunto de porcentagem é simples, a definição é bem simples e é importante que a gente treine para a gente viver isso com facilidade. Bom, vamos ver aqui? Vamos acompanhar comigo. Eu trouxe esse exemplo para você entender o que é a porcentagem. Olha o que ele fala. No quadradinho a seguir estão representados 100 quadradinhos. Desses 100 quadradinhos, 23 são azuis. O que é uma porcentagem? A porcentagem é a gente representar isso aqui na forma de fração. Eu vou representar assim, o 23 são os azuis e o total são 100. Isso significa porcentagem. Isso aqui a gente chama de 23%. O próprio nome fala pra gente, 23 por 100. A gente não fala 23%, a gente fala 23%. A definição é só essa. A porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. Eu posso representar na forma de fração ou eu posso representar na forma decimal. Significa a mesma coisa. Lembra lá da nossa aula de números decimais? Se eu tenho 2 zeros, eu tenho 2 casas após a vírgula. Então, 0,23. Significa a mesma coisa, 23%. Pode aparecer pra gente. Deixa eu escrever assim, para você lembrar. 23% é a mesma coisa que 0,23%. Que é a mesma coisa que 23%. Das mesmas maneiras, a gente pode representar a mesma situação. Prof, é só isso? Só isso. Quantos quadradinhos brancos eu tenho, então? Os quadradinhos brancos, se no total eu tenho 23 azuis, eu vou fazer 100 menos 23. 100 menos 23 dá 77. Representa em porcentagem, 77 em 100, que a gente pode representar como 0,77, que a gente pode representar como 77%. Seguindo aqui, coloquei alguns exemplos para você entender como que isso vai ser cobrado na sua prova. Ele fala assim, em uma hora da programação de televisão, 5% são de anúncios. Quantos minutos são de anúncios? Primeira coisa, uma hora é igual a 60 minutos. Ele quer 5%, ele fala que são de anúncios. Então, eu vou calcular assim, 5. Vou escrever para você entender que conta que a gente está fazendo, 5% de 60 minutos. É isso que a gente tem que calcular. Olha como que a gente calcula isso. Os 5% escreve na forma de fração. 5 sobre 100. O de na matemática, multiplicação 60. Que conta que eu tenho que fazer então? 5 sobre 100 vezes 60. Dá pra gente simplificar o zero. 5 vezes 6, 30. Lembra que quando não tem nada aqui embaixo é 1. 10 vezes 1, 10. 30 dividido por 10, 3. Ou seja, 3 minutos são de anúncios. É isso que ele está falando. Em uma hora de programação, 3 minutos vão ser para anúncios. Próximo exemplo. Numa classe de 35 alunos, 60% são meninas. Quantos são os meninos? A gente pode fazer esse exercício de duas maneiras. Vou colocar assim, primeira forma. Eu vou calcular primeiro, as meninas. Quantas meninas eu tenho? 60%. Então, são 60% de 35, que é o total. 35 é tudo, meninos e meninas. 60% vai ser 60 sobre 100 vezes 35. O de sempre multiplicação e a porcentagem é sempre copiar e colocar o 100 embaixo. Vou simplificar, faz a continha para mim. 6 vezes 35. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 6, 18. Com mais 3, 21. Então, deu 210 dividido por 10.
É 0, ó, é fácil de fazer conta. 21 meninas. Cuidado que ele está perguntando quantos são os meninos. Quantos meninos eu tenho, então? Se são 21 meninas, para meninos, a gente vai fazer o total, que é 35, menos meninas, 21, 4, 1, 14 meninos. Essa é uma forma. Vou colocar assim, meninos. Qual que é a outra forma de fazer? Segunda forma. A gente já calcula direto a porcentagem, ó. 60% são meninas. O total é 100%, sempre. 100 sobre 100, 100%. Então, ó, se são 60% de meninas, para meninos, eu preciso fazer o total, que é 100, menos as meninas. Então, eu tenho 40% de meninos. Então, eu vou calcular 40% de 35. Isso aqui, como que eu escrevo? Ó, 40 por 100 vezes 35. Corta o que dá para cortar. 4 vezes 35 vai dar 140. Dividido por 10. 140 dividido por 10, 14 meninos. Ah lá, cheguei no mesmo resultado. Prof, qual que é o melhor método de fazer? O que você achar melhor, o que você gostar mais, tá? O que você achar mais fácil de fazer é o seu método. Qualquer um dos dois métodos está correto. Vamos voltando. Exemplo 3. Os alunos de uma escola responderam um questionário indicando o gênero musical que mais lhe agradava. A tabela abaixo mostra alguns resultados dessa pesquisa. E aí, muito cuidado, ó. Ele não deu quantos preferem rock, MPB e sertanejo. Deu apenas em porcentagem. E não deu aqui os outros gêneros, tanto em porcentagem quanto em número natural aqui pra gente. O que eu preciso perceber aqui, ó? 10% representam 18 pessoas. Vou colocar assim, ó, representam 18 pessoas. O 10%, olha o que é, ó, ele é 1 sobre 10, na verdade. Então, o que significa esse 18? Que se eu fosse fazer aqui os meus quadradinhos, eu ia ter que dividir essa barrinha em 10 partes. Dividir em 10 partes, uma partezinha aqui é o 10%. O 10% é 18. O que vai acontecer agora? Ó, agora eu consigo descobrir tudo. Se uma partezinha dessa é 18 e uma partezinha equivale a 10%, quanto que vale 40? 40, ó, é 10 mais 10 mais 10 mais 10. É 4 vezes o 18. 4 vezes o 18 vai dar 72. Vamos fazer o 5 primeiro, que ele é mais fácil. Quem que é o 5%? Se 10% é 18, o 5 é a metade. Então, vai ser 18 dividido por 2. 18 dividido por 2, 9. Olha quem que vai ser o 45. O 45 é 40 mais 5. Se é 40 mais 5, é 72 mais 9, que dá 81. Fechamos tudo. Tá? Então, quantos alunos preferem rock? A quantidade de alunos que preferem rock, 72. MPB, 81. E sertanejo, 9. Essa vai ser a nossa tabelinha. Muito boa essa questão. Exemplo 4. No início do ano, um celular custava R$ 980. Este mês, ele sofreu um aumento de 15%. Quanto passou a custar esse aparelho de som? O que eu preciso calcular? Ó, 15%. Vou escrever aqui. 15% de 980. Como que a gente faz essa conta? Ó, 15 sobre 100. O di vira vezes 980. Quando a gente faz isso, vou cortar aqui
15 vezes 98. Faz esse cálculo para mim. 5 vezes 8, 40. 9 vezes 5, 45. Mais 4, 49. 98 aqui. Então, vai ficar 0, 7, vai 1 ali, 14. Então, essa vai ser a nossa ideia, tá? Então, ó, eu fiquei com 1.470 dividido por 10. Observa que o cálculo da porcentagem, ele em geral é muito simples, porque dividir por 10 e 100 é facinho, né? Então, vai ter R$147. Muito cuidado. O que significa esses R$147? Isso aqui é o aumento. É o tanto que ele aumentou. Não é isso que ele está perguntando, é quanto que passou a custar. Então, ele já custava R$980 e aumentou R$147. Pode colocar vírgula 00, mas nem precisa. Quando eu faço isso, ó, 7, 8 mais 4, 12, 9 mais 1, 10, 11. Então, ele passou a custar R$11.127. Dica para você? Coloca uma estrelinha nessa questão. Grande chance de aparecer uma questão desse tipo na sua prova, tá? Esse assunto de porcentagem é muito importante. Aparece muito. É um assunto simples, mas a gente precisa praticar. Para finalizar esse vídeo, a gente coloca assim: um pintor já pintou 85% da superfície de uma parede. A parede toda tem 16,8 metros quadrados de superfície. Quantos metros quadrados da parede já foram pintados? Quantos metros ainda restam para pintar? Então, ó, ele já pintou 85% da parede. Então, ó, pintou, vou colocar assim: 85% de a parede toda, 16,8. Vamos fazer conta? Vai ficar 85 sobre 100 vezes 16,8. Observa que esse cálculo aqui não é um cálculo óbvio pra gente. Eu não sei fazer essas contas só de bater o olho aqui. Então, a gente vai lá no rascunho e faz, ó, 85 vezes 16,8. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 5, 30. Mais 4, 34. 1 vezes 5, 5. Com 3, 8. 8 vezes 8, 64. 6 vezes 8, 48. Mais 6, 54. Vão 5. 8 vezes 1, 8. Com o 5 que foi ali, 13. Então, eu vou ter que 0, 8, 12 vai 1, 4 e 1. Lembra como é que eu faço com a vírgula? Ó, uma casa. Então, 1428. O que eu tenho aqui, esse zero ficou aqui, olha, não vai servir muito pra gente não. Então, vai ser 1428 e vou multiplicar aqui, 100 vezes 1, 100. Lembra como a gente divide por 100? A vírgula tá aqui, é voltar duas vezes, 14,28. Então, na letra A, ele pergunta assim: quantos metros já foram pintados? 14,28 metros. E na letra B, quantos ainda restam para pintar? Que conta que a gente vai fazer então? 16,8 menos 14,28. Lembra que na subtração, vírgula debaixo de vírgula. Vou ter que usar o zero aqui para conseguir fazer o cálculo. 10 menos 8, 2. Aqui virou 7. Menos 2, 5. 6 menos 2, 6 menos 4, 2. Então, ainda falta pintar ali, ó, 2,52 metros. Essa vai ser a nossa ideia. É isso que a gente precisa treinar aqui. O que acontece? Porcentagem, em geral, é um assunto bem simples, é um assunto fácil. A gente tem que lembrar que é o valor que ele está pedindo com o denominador 100 e transformar com fração. Mas observa que cai continhas com frações e com números decimais. Então, você precisa treinar e você precisa aprender a interpretar esses probleminhas. A gente vai estudando isso. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.